Dessa vez, só um irmão russo se pronunciou sobre o filme. O Joe Russo, ele fez perguntas e respostas aí com um site chinês. E aí uma alma caridosa traduziu. Gosto. E aí a gente tem aqui, né? Obrigada. E a gente tem, assim, uma série de perguntas importantes, assim, que meio que tiram algumas principais dúvidas do filme. E a gente vai falar um pouco sobre elas agora. Eu acho que a principal delas, ou ao menos uma das maiores dúvidas, é em relação à volta do Capitão América, a volta do Steve Rogers pra dançar com a Peggy, né? Aquela, não só pra dançar, eles escolheram viver uma vida a dois, né? Acho que a grande dúvida da galera, na real, é assim, será que aquele capitão viveu com a Peggy da realidade que a gente conhece, aonde ele ficou também com a sobrinha neta dela? Ou será que não, e ele tava, na verdade, em uma realidade paralela onde ele escolheu viver com a Peggy? A pessoa perguntou pra qual ano ele tinha voltado, né, e o Joe Russo apenas disse, isso não é algo que eu posso falar sobre agora, bem assim, né, mas são realidades paralelas, e depois ele explicou. O Steve, na verdade, ele não pode voltar para a mesma timeline dele, porque, como é explicado no filme, ele não pode voltar no tempo na mesma linha ali. Quando ele volta no tempo, ele automaticamente está criando uma realidade paralela, né? Sim, porque senão ele mudaria o que já foi o passado. Só que agora o passado é o futuro dele. Exatamente. Eu não... Ou seja, ele está em uma realidade paralela vivendo com a Peggy. Não altera essa timeline principal que a gente conhece aqui, que a gente pode dizer que é a de 2023, certo? As orelhas estão caindo. No caso, nessa realidade também existe outro Steve Rogers, que é o Steve Rogers que vai ser congelado, que vai ficar lá todo aquele tempo lá congelado, que vai ser despertado em 2012 para Vingadores. Tudo aquilo vai acontecer da mesma forma. A diferença é que vai existir outro Steve que vai estar vivendo com a Peggy de boas, vivendo a vida dele. Exatamente, mas ele voltou depois. Ele voltou pra timeline principal até porque ele trouxe o escudo pra dar ali no final, né? Exatamente. Como vocês lembram, quando o Steve volta pra 1970, ele pega 4 partículas Pi. Então, 2 eles usaram pra voltar para o futuro, né? Pra voltar pra 2023. Não é de volta para o futuro. Não é de volta para o futuro. E ficam 2 restantes, né? Então, assim, a gente sabe que quando ele foi fazer a viagem lá de retornar as joias, ele tinha quantas ele precisava. Porque o Hank Pym já estava vivo. Ele poderia dar quantas partículas o Steve precisasse. Então, uma vez que eles tiveram essa ideia, é só você ficar replicando isso eternamente enquanto você resolve tudo que tem que ser resolvido. E ele tinha aquelas 2 escondidas, ninguém sabia que ele tinha aquilo ali, então foi mais ou menos um truque. Então, quando ele vive lá a vida dele todinha naquela outra realidade paralela e a Peggy provavelmente morre, aí ele volta lá pra o 2023, a timeline principal, porque se vocês lembram, aquele dispositivo do Tony é chamado de GPS, ou seja, eles têm uma marca temporal que você tem como lembrar qual é o lugar que você quer ir. Então, é como se fosse um localizador, igual, sei lá, você usa o GPS do seu carro pra chegar onde você quer, só que aqui com viagem no tempo. Exatamente. Então tecnologia é assim... tranquila de fazer. Então é assim que ele encontrou de novo 2023 e pôde voltar aí pra o 100, pra voltar pro Buck, né? Mesmo que não da forma que deveria ter sido. E, gente, é porque vocês não estão sentindo o cheiro, mas tá muito gostoso aqui no estúdio, porque acabaram de chegar os nossos sanduíches. Esse aqui é o frango pesto cream cheese, que é o novo sabor premium do Subway, que tá, sinceramente, muito bom. Surpreendente, né? Sendo bem sincera, assim, porque, cara, cream cheese com pesto, com frango. Era uma mistura que eu não esperava que funcionasse tão bem assim, mas, ó, foi demais. Posso? Vá! Meu Deus. Vá, eu sei que você estava esperando esse momento. É a melhor hora, cara. Melhor hora do vídeo. A felicidade das crianças alimentadas... É isso aí. Ei, peraí, deixa eu ter que morder esse lado também, que senão fica feio. Kátia, o melhor de tudo é que você pode escolher quais ingredientes você vai colocar no seu sanduíche. Então, assim, se você gostar de cebola, você já coloca a cebola aí. Se não gostar, também não coloca. Tem uma variedade de vegetais e molhos também. Então, você pode literalmente escolher o que vai no seu lanche. Então, gente, perfeito. E o Subway tem restaurantes aí em todo o Brasil, né? Inclusive aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste e também na minha outra terrinha aí no Norte. Então você pode aí, tem um link na descrição,
você pode procurar onde tem o Subway mais perto de você. Verdade, a gente tem um aqui pertinho do estúdio. Eu adorei, vai ser o Best parceiro, não precisamos mais nem sair daqui. O Subway chega até a gente. Outra dúvida que a galera sempre tem é, cara, o Doutor Estranho tava ali na frente do Thanos, por que ele não usou o poder dele pra arrancar a mão dele antes que ele fizesse o estalo, né, na manopla? E aí o que foi explicado pelo diretor é que a pele do Thanos é muito dura, ela tem redução de dano, couraça e tal, e aí poucos materiais são capazes de cortar aquilo ali. E o próprio Doutor Estranho, ele não sabia se iria conseguir, então ele não quis arriscar, porque se ele tentasse, talvez não conseguisse arrancar a tempo, e aí ele ainda conseguisse fazer o estalo, e nada disso funcionaria, né? Isso faz parte das 14 milhões de possibilidades que ele viu, porque ele poderia tentar isso, sim, ele provavelmente tentou lá na possibilidade, não dava certo porque ele ainda tinha o tempo de fazer o estalo. Então, não dava certo, e da mesma forma que estava inserido aí nessas milhões de possibilidades, estava o do rato, né, que o povo tá falando que o rato salvou o mundo, foi ele que salvou o mundo, de fato. Sim. E o Joe Russo, ele falou, sim, e em várias outras possibilidades, o rato não conseguiu ligar ali aquela câmera, não conseguiu trazer o Scott de volta, e eles falharam. Os Vingadores falharam. Então, todos eles dependem do rato. Gente, vocês não acreditam em coincidência? Pra vocês terem noção, uma vez eu peguei o mesmo ônibus de Campina pra Fortaleza, em que o meu vizinho tava nele. Coincidência? Não acha? Acho que Em não. várias possibilidades, ele não estaria lá do meu lado. Então era um universo paralelo? Não sei. Outro dos grandes mistérios, que na verdade não são tão misteriosos, mas são grandes, é que parte do Thor gordo e do Capitão América velho são realidade ali, né? Realmente eles engordaram, então envelheceram, então foram maquiados, efeitos práticos, né? E qual parte disso é CGI, efeitos especiais? Que aqui eu acho que chegou o momento que a gente pode chamar de defeitos especiais. O quê? A barriga do Thor? Trouxe feita, barriguinha e tudo mais. Oxe, muito real aquela barriga. Foi, ficou bem real, ficou bem real. Muito, muito bom. É o totalmente seguinte, CGI. É totalmente CGI, não aconteceu... Imagina o Chris Hemsworth, pelo amor de Deus. Acho que ele nem consegue. Ele não consegue, o homem, ele impossível. Ele Ele é puro músculo. respira, ele já criou um músculo aqui. Eu acho que é isso aí que tá acontecendo. A mesma coisa aconteceu com o Steve Rogers, velhinho ali, é tudo CGI mesmo, teve muito pouca maquiagem, né? Ele colocou, 95% CGI. Mas ele disse que a voz é do próprio Chris Evans, que deu uma mudadinha e tal. Achei muito legal isso, ele é muito esforçado. O atorzão dele aí. Lindo. Mesmo em Guerra Infinita, as pessoas já estavam especulando se a Gamora ia voltar, porque se retornasse lá a Joia da Alma, podia trocar a Joia da Alma por ela. E as pessoas também estavam perguntando aqui se era possível trazer a Viúva Negra de volta, devolvendo a Joia da Alma. Joga, né? E não, gente, isso não é possível. O sacrifício para a Joia da Alma é irreversível. Então, o que acontece é, nas palavras de Joe Russo, a alma da pessoa fica selada lá. E quando você vai devolver a Joia da Alma, você não vai, trocar, você só vai colocar de volta ao lugar dela. Lá onde outra pessoa vai chegar e fazer outro sacrifício. Exatamente. Pra pegar a Joia da Alma da sua Então, eu vejo a Joia da... Eu vejo Vormir como o baú de David Jones. Eu vejo o Vormir como o baú de David Jones, que literalmente ele coleta aí as almas e basicamente o Caveira Vermelha é a pessoa responsável justamente por cuidar dessas almas que provavelmente estão lá. De alguma forma estão todas lá. E a gente não faz a menor ideia de quantas são que já estão lá. Fato é que todas elas estão. Deve ser muitas. Também foi perguntado em relação ao Caveira Vermelha como é que seria essa reação tanto do Capitão América quanto dele, né? Quando existisse esse encontro. E aí o Joe Russo falou que, na real, nem sabe se o Caveira Vermelha lembra mesmo da vida terrena dele, porque agora ele é um guardião, uma entidade. Eu acho ali, que né? ele é como o Bran, de Game of Thrones. Ele diz bem assim, eu lembro que aconteceu isso aí, mas não sou mais eu não. Eu sou outra pessoa agora. Agora eu sei de tudo. Não, mas ele não é o Corvo de 3 olhos. Ele é só o guardião da alma. E aí o Steve, ele tá lá na missão dele, ele não vai parar a missão dele pra brigar com o Caveira Vermelha. Eu vejo o Steve fazendo isso, ele já cresceu muito desde aquela época, ele sabe que o Caveira Vermelha tá numa situação bem pior do que a dele, porque ele tá ali indo visitar, devolver a joia. Ele tá chegando, sério mesmo, por cima. Ele tá com a joia do cara, vai pegar e dizer assim, olha, eu nem queria. Aí joga na cara dele. Aí o Caveira Vermelha pega e diz, meu Deus do céu, eu precisava dessa brutalidade. Aí ele diz assim, isso é por vidas passadas. Aí o Caveira Vermelha olha e diz assim, meu querido, eu nem sou mais aquela pessoa. Aí ele, não, então tudo bem, fica aí na sua prisão, você que foi uma pessoa horrível, que eu que fui uma pessoa boa, vou voltar e vou casar com a mulher que eu amo. Isso é canon, canônico. É verdade. Outra dúvida respondida foi se, assim, a gente poderia usar a joia do tempo... A gente, né? Eu e Kátia. Poderia usar a joia do tempo pra
trazer o Tony de volta ali, do sacrifício dele, trazer ele de volta pra ele não estar morto, né? Não foi um sacrifício pra joia da alma, mas Não de foi. fato ele se sacrificou pelo bem maior ali e morreu. Gente, assim, o sacrifício do Tony naquela situação era obrigatório pra aquela possibilidade dar certo, exatamente. 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 Então, era necessário que aquilo acontecesse. Então, você não poderia voltar, porque provavelmente daria errado. Provavelmente não, de fato daria errado. Exatamente, Assim, dentro provavelmente no sentido de que naquelas possibilidades do Doutor Estranho, isso foi um dos cenários, claro, e aí ele viu que, gente, não dá certo aqui. Não dá certo, ou seja, dá pra salvar o Tony, mas não dá pra salvar o Tony e ter certeza que eles vão ganhar do Thanos. do Thanos. Um Thanos muscular, não. Ou seja, dá pra salvar o Tony, mas não dá pra salvar o Tony e vencer o Thanos ao mesmo tempo dentro daquelas possibilidades que o Doutor Estranho vê na meditação dele. Uma das maiores dúvidas de Ultimato foi como o Thanos conseguiu trazer todo o exército dele ali pra aquela timeline de 2023. Gente, olha... Só tinha uma cápsulazinha. Justamente, só tinha uma. Na verdade, a gente pode assumir que ele nem tinha aquela porque a Nebula teve que voltar também. Então, ele estava com ela por algum determinado tempo, lá, um tempinho, que foi o tempo que eles usaram justamente pra duplicar tanto o GPS do Tony Stark quanto a tecnologia PIM. E aí as pessoas ficaram meio, como assim? Isso é possível? Já que eles precisam do PIN para fazer a partícula PIN, eles conseguem fazer o líquido PIN sem o rank PIN? Gente, olha, eu admito que esse é o único pontozinho que eu fiquei confusa no filme. E aí, você tem que acreditar que o Fawcett de Ébano, o mago lá... de Ébano e o Thanos, o Thanos, eles têm a capacidade de replicar uma tecnologia, porque eles têm muitas ferramentas lá. A gente viu que eles conseguiram hackear a outra Nebula, eles conseguiram fazer várias coisas, e a gente tem que assumir que isso é possível, porque eles não estão criando algo ali, eles estão replicando. Na verdade, é uma engenharia reversa, né? Eles vão pegar ali o que é aquela cápsula de partículas PIN, entender como é que funciona, recriar aquilo ali a partir do produto final. Ao invés de não existir o produto, você inventar. Exatamente, eles não inventaram, eles não criaram. Então, é possível isso acontecer se vocês aceitarem que eles conseguem fazer isso. Eles são inteligentes. Basicamente, o que o Joe Russo falou foi isso. É tipo assim, galera, é o seguinte, a gente não tinha tempo pra colocar lá eles em uma montagem deles tentando estudar. Oh, meu Deus, aí depois com um capacete assim de sol, daí olhando pro Thanos e fazendo... Ainda não, e todo suado, assim, não precisava disso, entendeu? É só entender que eles ia tirar a moral deles lá, porque aquele bicho lá é todo bem assim. Ele nunca colocou as mãos pra frente. Já colocou. Ele faz assim, ó. Cara, achei tão confortável ficar assim. E as pessoas aí dizimadas nesses 5 anos que passaram, e as pessoas que foram instaladas e as pessoas que ficaram. Como fica essa situação de ter todo mundo, depois de 5 anos, voltando... E o que aconteceu com essas pessoas que foram instaladas? O que aconteceu foi o seguinte, se você tava no colégio, tinha um crush seu da sua mesma série, você voltou, achava que tava só tirando um cochilão ali, aí voltou, opa, meu Deus do céu, eu tô aqui, nem lembrava. E agora o seu crush tem 5 anos a mais que você. No colégio, isso vai destruir romances. Destruir amores, porque na época do colégio, 5 anos é tempo demais, é um negócio que não tem nem... Mas aí a pessoa fica mais velha, você fica mais atraído ainda pela pessoa, não? Porque é tipo, são 5 anos só, não é tanta coisa. Não, é muita coisa no colégio. Se você tem 15 anos, a pessoa tem 20. Ela tá, tipo, em um momento completamente diferente da vida. Mas eles estão no 3º ano, não? Estão perto não de se formar? Então eles têm, tipo, 16 anos, não é não? É sério? O ponto é que, quando a gente vê em Ultimato o Peter se encontrando com o Ned lá, a gente assume também, e o Joe Russo falou um pouco sobre isso, que todos os amigos do Peter também foram instalados. Todos aqueles principais que a gente vai ver, provavelmente, em Homem-Aranha, do Longe de Casa, eles foram instalados também. Convenientemente. Mas aí você pensa aí, todos os 6 Vingadores originais também ficaram, né? Então, eu tô de boas com isso. Um personagem aí, diga um personagem. Personagens aleatórios que não tem casting importante o suficiente pra gente notar se eles ficaram mais velhos. A galera do casting principal já apareceu em trailer. A gente já acha que eles estão mesmo daquele tamanho, a não ser que exista uma grande surpresa. Kat, e no filme seja trago diferente. Aqui, e se, quando o pessoal foi instalado, existia um garotinho que ele tinha, sei lá, uns 10 anos, certo? E quando todo mundo voltou, 5 anos depois, ele estava ali com a idade de estar na mesma série que o pessoal principal. E o nome dele é Harry.
Também perguntaram algo que tava todo mundo encucado, né? Dizendo assim, meu Deus do céu, isso aqui tem uma coisa muito estranha. Porque no final desse filme a gente ouve ali, ao longe, o mesmo barulho, tipo, da marretada da construção da armadura do Homem de Ferro. Coincidência? Acho que não. Mas Joey Russo jura que é. Ah, não, é só porque a gente queria fazer uma homenagem, besteira, isso aí não quer dizer nada. Acredito no que ele disse? Não. E o fato dele ter dito isso me faz duvidar de todas as outras coisas que ele explicou nessa mesma entrevista. A gente pode aceitar que foi sim uma homenagem, trazendo aí de volta para o primeiro Homem de Ferro. E assim, muito bonito, muito bonito. Eu Foi aceito Morgan isso. Stark ali. Só que, o que é curioso em toda essa entrevista, certo? Quando, passando já para a próxima pergunta, quando perguntaram para ele por que no funeral do Tony Stark não havia corpo, e só o reatorzinho lá, ele não respondeu essa pergunta. Ele simplesmente ignorou o fato de não haver corpo ali. Então a gente já pode pensar, eles vão inventar de fazer alguma coisa aí com o Tony Stark? Upload de cérebro para um corpo sintético feito por Shuri. Kat, tu reparou também que tinha um menino ali, uma pessoinha, né? Na verdade, não mais menino, agora um jovem. Um homem formado. Que é o menininho de Homem de Ferro 3, né? Ele estava lá e aí o Joe Russo falou, quem sabe a gente vai trazer ele de volta aí no futuro, mas provavelmente não. Provavelmente vai ser só uma referenciazinha pra não ficar, né? Não passar aí. A gente achava que ele era íntimo o suficiente pra estar ali. Da onde? Da onde? Eu realmente... Não, tem coisa aí. Seguinte, é isso. Acabou o vídeo, foram muitas coisas colocadas aqui. Vocês acreditam que ele tá falando a verdade dessa vez? Do mesmo jeito que vocês acreditavam naquelas cenas de trailers que no final das contas não estavam no filme? Na verdade, o que eu acredito, eu acredito nas realidades paralelas. Tenho falado isso desde 2016, por sinal. Eu acredito também nessas realidades paralelas. Não sei como a Marvel vai utilizar isso, mas isso são teorias para outros vídeos. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de assinar o nosso canal, apertar no sininho para receber as notificações. Deixar aí nos comentários todas as teorias estranhas que vocês têm, porque pode ser que a gente leia e fique tipo... Diga aí o que você acha das nossas ideias aí para o universo Marvel, porque a gente claramente tem potencial e eu acho que a gente deveria ser contratada. 100%. Diga aí se você concorda com isso e, claro, deixa o like aí no vídeo, porque esse é sinal que você gosta do que a gente tá fazendo. Sim, porque você não gostaria. Beijos. Desculpa, gente, vocês que escolhem. Não. Cadê essa m***? Tá aqui, Joia do Tempo. Homem de Ferro. Exército do Thanos. Aí todo mundo assim, ó. Jane Fonda à frente do Exército do Thanos. Uma das maiores... Que coisa, eu tô esquecendo todos os plurais. Tá nervosa, né? Eu acho que eu tô bugando já. Uma das maiores dúvidas aí de Ultimato... Ultimato... acho que eu tava fazendo assim, ó. Tá, foi mal.